Aula número 7, avaliação de pavimentos. Neste quinto módulo, vamos ver como se faz o levantamento visual contínuo, LVC, e como se faz a medição das irregularidades, IRI. O levantamento visual contínuo é um tipo de levantamento que é um misto entre o levantamento objetivo e o levantamento subjetivo. Esse levantamento é realizado por um único profissional, deslocando-se sem parar na velocidade de 30 a 40 km por hora, e ele, a cada quilômetro, ele avalia o segmento percorrido através de quantificar os defeitos pela porcentagem de ocorrência. Então, o avaliador classifica cada tipo de defeito como de ocorrência alta, média ou baixa, em função da sua frequência de ocorrência. Isto para cada tipo de defeito. Ao mesmo tempo, o avaliador dá uma nota de 1 a 5 para as condições de conforto, semelhante ao VSA. Essa nota de 0 a 5 é chamada de Índice de Condição do Pavimento Flexível, ICPF, uma vez que ele não pode ser chamado de VSA, já que o VSA é uma avaliação, uma média de 5 avaliadores. Em função da frequência de cada tipo de defeito e em função do peso de cada tipo de defeito, multiplica-se a frequência pelo peso, obtendo-se um índice de gravidade individual de cada defeito. Somando-se o índice de gravidade de cada defeito, obtém-se o que se chama de índice de gravidade expedito. E esse nome expedito tendo em vista que esse levantamento foi feito sem parar o carro, não foi feito a pé como o IgG, e é uma avaliação mais simplificada. De posse do IgGE e do índice de condição do pavimento flexível, o pavimento é classificado segundo um índice chamado Índice de Estado da Superfície, IES, que é uma nota que varia de 0 a 10. 0 é um excelente pavimento e 10 seria um péssimo pavimento, em péssimo estado. Então, um pavimento com índice de estado da superfície 0 apresenta um IgGE menor que 20 e um índice de condição do pavimento flexível maior que 3,5. E assim as diversas classes. Como resumo, um pavimento que tivesse um índice de estado da superfície 0, ele seria um ótimo estado. Se o índice de estado da superfície estiver entre 1 e 2, ele está em bom estado. De 3 a 4, regular. 5 a 7, ruim. E mais do que 7, péssimo estado. Esse levantamento visual contínuo, ele só se justifica para levantamento de grandes malhas rodoviárias, onde precisa ter um levantamento mais simplificado para ter uma ideia da condição desse pavimento. É importante observar que não há uma correlação linear entre os diversos tipos de levantamento. Num artigo recentemente publicado na revista Pavimentação, número 46, o autor apresenta um caso prático de uma rodovia onde foram feitos vários levantamentos. Por exemplo, foi feito o levantamento objetivo, calculando-se o IgG, foi feito o levantamento visual contínuo, determinando-se o IgGE, foi feito o índice de condição de pavimento flexível e o índice de estado da superfície. Podendo ser observado que o resultado entre esses levantamentos não foi o mesmo em todas as avaliações. Então, por exemplo, sob o aspecto índice de condição de pavimento flexível, cerca de 75% da rodovia foi classificada como ruim.
ao passo que, pelo IgG, apenas uma fração da ordem de 30 e poucos por cento foi classificada como ruim. Por exemplo, a classificação como péssima pelo IgG, 35% da rodovia. Isto foi a BR-060, no Mato Grosso do Sul. Então, pelo IgG, 35% dela está em mau estado. Pelo IgGE, 60% está em mau estado. Pelo índice de estado da superfície, também quase 60 e poucos por cento. Isto é para deixar bem claro que um método não substitui o outro e eles têm aplicação prática específica de cada um. Vamos agora à medição das irregularidades da superfície, obtendo-se o parâmetro chamado QI, quociente de irregularidade. A avaliação das irregularidades longitudinais de um pavimento consiste em levantar o perfil longitudinal do pavimento, que pode resultar num mau pavimento, caso essas irregularidades sejam de grande monta, ou uma irregularidade de um pavimento de bom nível, com irregularidades menores. Existem vários equipamentos para se levantar as irregularidades, começando pelas treliças, que podem ser de operação manual ou rebocadas por um microtrator. Existe a treliça inglesa do TRLL, com comprimento de 3 metros. Existe o perfilógrafo da Asto. Este perfilógrafo ele é muito usado na medida das irregularidades de pavimentos de concreto. É o perfilógrafo adotado. Todos os equipamentos trabalham com o mesmo princípio. É criado um plano de referência das rodas dianteiras e traseiras e uma roda no meio do vão entre esses dois apoios mede o perfil das irregularidades. O princípio de todos é semelhante. Existem desde equipamentos muito simples, como o Merlin, para pequenos levantamentos, ele é útil. Então, ele cria um plano entre a roda da frente de apoio e um apoio traseiro, e aqui no meio uma ponta sensora, que vai traçando o perfil do pavimento, as irregularidades do pavimento. Para pequenas extensões, este equipamento pode se mostrar vantajoso. Na maioria das vezes, o que se usa são medidores de irregularidade do tipo resposta. Os primeiros equipamentos para se medir irregularidades trabalhavam ou mediam pela movimentação da suspensão traseira do veículo. Outros tipos de sensores são instalados, por exemplo, na carroceria de picapes, com um fio de aço ligado ao eixo traseiro do veículo. À medida que ele se desloca, esse medidor registra os deslocamentos, os movimentos verticais. Existem equipamentos montados em pequenos reboques ou montados na mala de veículos SUVs, onde um fio de aço é ligado ou no meio dos eixos, ou 2 sensores, um em cada lado da roda, ou um sensor apenas de um lado do eixo. Cada fabricante apresenta várias soluções, equipamentos chamados de Bump Integrator. Ele integra as irregularidades. Existem outros equipamentos, como esse chamado de rugosímetro, que é uma roda rebocada, com um sensor que soma as deflexões verticais em função do deslocamento, fornecendo um valor em centímetro por segundo, em centímetro por quilômetro.
Esse equipamento pode ser operado em velocidade de 24 a 48 km por hora. Outros veículos semelhantes ao que nós vimos, chamados de maze meter, onde um sensor fixado ao eixo traseiro registra os deslocamentos verticais. Modernamente, o que tem se usado atualmente são os perfilômetros a laser, que são a última palavra no levantamento de irregularidades. São barras fixadas normalmente no para-choque frontal dos veículos, e essas barras têm inúmeros sensores a laser. Este modelo, por exemplo, da Dynatest, tem 21 sensores a laser, que o operador seleciona quantos sensores ele quer ligado, porque esta barra ela permite levantar não só o perfil longitudinal quanto o perfil transversal. Tanto longitudinal quanto o transversal, e ele é levantado continuamente. O critério internacional de medida de irregularidade é o parâmetro IRI, que significa International Roughness Index, e ele é medido em metro por quilômetro, metro de deslocamento vertical por quilômetro em deslocamento horizontal. Este é o parâmetro internacionalmente usado. Já a norma brasileira usa um outro parâmetro chamado de QI, quociente de irregularidade, que não é medido em metro por quilômetro, mas medido em contagens por quilômetro, entendendo contagem como sendo um deslocamento vertical significativo. Felizmente, há uma correlação entre o QI e o IRI, obtendo-se uma correlação linear que QI é igual a 13 vezes o IRI. Dessa forma, os equipamentos que levantam o IRI servem para o QI e assim mutuamente. Então, em escala de IRI, que é a mais usada internacionalmente, um pavimento que apresente um IRI de 1 a 1,9 está em excelente estado, um IRI de 1,9 a 2,7 está em bom estado, de 2,7 a 35 em estado regular, de 3,5 a 4,6 ruim, mais do que 4,6 está em péssima condição. O QI basta multiplicar por 13, então um QI de 13 a 25 excelente, 25 a 35 boa, 35 a 45 regular, 45 a 60 ruim, mais que 60 péssimo estado. Com isso, nós vimos a medição de irregularidade e concluímos o módulo número 5.